Opa, Olá, tudo bom? Tudo tudo bem? bom? Tudo bem, doutora? Boa noite. Boa noite. Como você está? Tudo bem. E a senhora, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo por aqui. Então, né? Vamos Vamos começar esperar daqui, vamos começar daqui um minutinho, o pessoal entrando, né? Para a gente isso. poder começar a nossa live, nosso bate-papo, às 8 horas, né? E o pessoal Então, tá... o pessoal está entrando e aí aos pouquinhos a gente vai conversando, né? Aproveitando esse mês, né, da conscientização da endometriose e também o mês da mulher, né? Acho que Sim, nada mais justo da gente falar um pouco sobre sintomas, tratamento que a gente pode proporcionar à mulher, né, com uma doença tão séria, uma doença às vezes banalizada, né, pouco muitas vezes conhecida, né? pouco Pouco... conhecida, né, que é a endometriose. É verdade. Então, assim, a gente, ó, 8 horas. Então, Pode. boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês aqui nesse canal nosso, né? As pessoas que me seguem já conhecem um pouco da minha trajetória. Eu trabalho há bastante tempo em ginecologia obstetrícia e sou formada já há 27 anos, um tempinho, Não né? tem... E é, professora, professora universitária, né? E eu acho que o mais importante é a gente poder, através da informação, educar as pessoas, né? As pessoas sobre doenças, sobre sintomas, e o que a gente puder ajudar, trazer através desses canais de comunicação, eu acho muito importante. Então, Sim, assim, hoje não estou só, né? Hoje eu estou aqui com uma colega, uma profissional da área de saúde também, uma fisioterapeuta, que vai agregar, né, esse conhecimento sobre endometriose, sobre opções de tratamento. Né? Então, acho que o importante é que as pessoas terem opções. Às vezes que ela nem sabe, nem que ela imagina, né, que possa existir sobre endometriose. E aí eu quero só falar um pouquinho aqui do currículo da nossa convidada, né, a doutora Camila, e para que vocês possam conhecê-la também, né, e através do trabalho dela, nós possamos ajudar muitas mulheres, né? Então, Camila Oliveira, fisioterapeuta, né? Ela é especializada em fisioterapia pélvica e obstétrica, né? Todos sabem que eu amo obstetrícia, mas, né, a gente tem que cuidar da mulher como um todo. E, além disso, ela é fisioterapeuta do Centro de Especialização em Reabilitação Pélvica e coordenadora e professora de uma pós-graduação de dor pélvica na Faculdade Inspirar. Então, para que vocês possam, né, entender aí esse universo nosso de hoje. Eu vou falar um pouquinho para vocês do que é a endometriose antes da gente entrar especificamente com Camila falando a respeito das opções que a gente pode ter de tratamento de dor pélvica, em especial a endometriose. Tá? Então, a gente sabe que a endometriose ela é uma doença, né? O endométrio é uma camada fina que tem ali no útero, bem no meio, né? E a endometriose é quando essas células dessa camada se implantam em outros lugares da pelve, né? Ela tem que ficar ali dentro do útero, mas às vezes por um refluxo da menstruação ou por outros fatores, elas acabam implantando na parede externa do útero, no ovário, na trompa, na parede ali da pelve, né?
muitas vezes no intestino. Então, a paciente, no período menstrual, ela tem dores. Não dores que, eu tomo um Buscopan, passou, né? Assim, não. Ela tem dores que chegam a ser incapacitantes. Período menstrual, ela dói demais, ela não consegue ir para o trabalho, né? E isso causa um certo transtorno até para a paciente, né? Fica pensando, como é que eu vou falar para o meu chefe que eu não vou porque eu tô com cólica, né? E que não é uma cólicazinha, dor forte, o paciente não consegue ir trabalhar, não consegue fazer as suas atividades diárias, muitas vezes não consegue ter relação sexual por dor. Então, a endometriose, ela é uma doença que ela afeta as mulheres, afeta no trabalho, no dia a dia, na relação com seu parceiro, e que não pode ser banalizada. É só uma dorzinha, é só isso, é aquilo. Não. É uma doença que não pode ser banalizada. E nada como a informação para que as pessoas entendam, compreendam e possam auxiliar essas mulheres. Estudos mostram, né, que nós temos aí nos países de média e baixa renda um diagnóstico muito tardio da endometriose. E quando esse diagnóstico chega muito tarde, já acometeu várias estruturas da pelve e aí o tratamento fica mais difícil, né? Isso para nós deu um clique, né, de alerta. Opa, peraí, então como é que a gente pode informar e ajudar essas pessoas? Né? Então é um dado muito importante esse da demora do diagnóstico. Doutora, elas vão descobrir quando vão tentar engravidar, né? Eu vou planejar para engravidar, né? Então agora eu escolhi esse momento da minha vida e aí, opa, vem o diagnóstico. E o pior, né, Camila? Chega e ainda por cima, olha, você tem endometriose, olha o nome, você não sabe nem de onde vem, para onde vai, né? Você tem endometriose e muitas vezes fala, olha, você não pode engravidar. Já fala isso, né? Já fala isso, porque a sua trompa tá assim, tá assado. Então, imagina o impacto para uma mulher de 30 anos de idade, que demorou um pouquinho mais para engravidar, né? Para planejar a sua família, e ela tem um diagnóstico desse. Então, é muito impactante, né? É muito impactante. E, infelizmente, a endometriose ainda não tem cura. O que a gente faz é tratar para melhorar os sintomas. Né? A gente faz uma série de tratamentos, onde o papel da paciente é muito importante do entendimento dela da doença, né? E também ser assim, olha, vamos fazer um plano de tratamento para você, vamos escalonar por etapas, né? Para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. E não é só o anticoncepcional, como, né? A gente sabe. Remédio para dor, né? Ou um remédio para dor, né? Não é só isso. Exatamente. Não é só um remédio para dor, um anticoncepcional, né? É multiprofissional. E por isso que eu te convidei, né? Eu te convidei justamente para isso, para que a mulher possa ter opções, né? De como melhorar esses sintomas de dor pélvica. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que a gente pode fazer, né? Como uma paciente pode ser tratada para amenizar essas dores. Tá bom. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, doutora Rita. Eu me sinto muito honrada, né, pelo convite, por a gente estar se estreitando e pensando na paciente, né? Entendendo que a paciente é o que mais importa e falar sobre a fisioterapia para esse público, para essas mulheres que têm a endometriose, que possuem a dor pélvica crônica, é uma luz no fim do túnel, assim. A fisioterapia, ela entra mesmo para resgatar a qualidade de vida dessas mulheres. Eu vou explicar um pouquinho. Às vezes a gente pensa de fisioterapia, a gente não entende que a fisioterapia tem várias áreas,
né? Muitas áreas. Aí a gente pensa assim, a fisioterapeuta ele vai reabilitar aquele osso que quebrou, né? Eu tive um acidente, eu fiquei mal, mas não. Nós temos várias áreas na fisioterapia e uma das áreas que tem ganhado muita visibilidade e já tem muitos estudos, muitas evidências científicas, é uma área relativamente nova se comparada às outras, é a fisioterapia pélvica. Né? Na verdade, a especialidade é saúde da mulher e dentro dela nós temos a pélvica, que é realmente é a fisioterapia, né? O fisioterapeuta especializado que vai olhar para a região da pelve, e eu trouxe até a pelve aqui, ó, para a gente poder olhar para a região dessa pelve, onde tem aqui, né, posicionados os órgãos pélvicos, útero, o intestino ali, o finalzinho do intestino, né, a bexiga, e entender o funcionamento, as ligações anatômicas, os músculos envolvidos nessa região, né, as articulações envolvidas, os ligamentos, e aí a gente consegue entender essa região da pelve e as ligações que ela tem com o corpo todo. Então, com essa paciente, a paciente ela vai chegar conosco e a maioria o principal sintoma dessas pacientes é a dor. A dor. A dor que incapacita, assim como a doutora falou, a dor que impede ela de participar de trabalho, enfim, de família, sei lá, compromissos familiares. Então, a dor, ela vai acompanhar essa paciente, ela vai chegar para nós. Então, a dor, ela vai causar repercussões nessa região, né? Então, aqui embaixo dessa região, né, fechando toda essa região da pelve, que é o osso da bacia, né, como a famosa bacia. Aqui embaixo nós temos músculos, né, que fazem toda a sustentação e tem ligação direta com o útero, que é o principal ali, né? Pensando em endometriose, é aquele que vai estar ali, né, bem ligado com essa doença. E, claro, faz muito ligação com o intestino, com a bexiga. E aí, esses músculos, que são os músculos do assoalho pélvico, que estão nessa região de baixo, eles podem ser acometidos por conta dessa dor. Essa dor, ela pode causar limitações de movimento, por exemplo. Essa dor, ela pode causar pontos de tensão nesses músculos. Essa dor, ela pode causar posturas que a mulher adota para amenizar a dor. E ela vai adotando essas posturas de flexão, e isso vai gerando repercussões em outras musculaturas do corpo e gerando tensão, sabe? Aquela pessoa que vai ficando tensa. Não sei se vocês já tiveram dores aqui no trapézio, pontos de dor aqui, né, nessa região aqui do pescoço, depois de um dia tenso. Pois bem, é esse mesmo mecanismo de pontos de dor que os músculos envolvidos no quadril e nos músculos do assoalho pélvico podem apresentar. Na verdade, a maioria, muitas mulheres, né? Não vou dizer 100%, mas as mulheres que têm dor pélvica crônica, estudos já mostram, vão ter pontos de tensão, vão ter restrições de movimento, vão ter sintomas urinários, né? Alguns sintomas urinários, como a urgência urinária, a vontade inadiável de fazer xixi, ou até mesmo constipação, endometriose também pode causar problemas no intestino, e tudo isso reflete nessas musculaturas ao redor, no abdômen, principalmente também pensando em assoalho pélvico e abdômen. E aí o fisioterapeuta ele vai avaliar, ele vai ter uma avaliação diferente do médico, né? Oi. Camila, você falou um ponto muito importante aí, que a endometriose é uma doença multifatorial, então mexe com o intestino, mexe com a articulação, né? Ela não às vezes as pessoas também acham, Camila, que às vezes é só a víscera. Só o órgão. Ai, a menstruação isso. É o útero, então só vai doer. Acha que tudo parte dali. Bom, então se eu parar de menstruar, ou se eu parar, pronto, resolvido. Acabou meu problema. Não, né? Só que não, porque essa paciente, ela como é uma doença multifatorial e acomete a estrutura pélvica, e aí é o que você falou, né? Tem contratura muscular, né? Tem a inervação, né? Não é uma coisa sozinha, né? Não. Nós temos
né, ligamentos que são intimamente ligados com os órgãos ali, né? Temos o peritônio, que é uma camada que cobre toda a região do abdômen, até lá no baixo da pelve, no baixo ventre. E ele também é um principal acometido da endometriose. Então, assim, dependendo de como está o grau da endometriose, né? Como que está essa profundidade, esses tecidos adjacentes ali, pensando, né, em músculo, pensando em ligamento, e até inervação, que são os nervos que vão dar ali a sensibilidade para aquele lugar, a motricidade, vão estar cometidos. E essa mulher vai começar a ter esses sintomas. Sintomas, mais, além da dor, outros sintomas, né? Outros sintomas como urinário, constipação, enfim, situações ali que mexem com todos esses órgãos ali da pelve. Então, realmente, o fisioterapeuta ele vai avaliar e ele vai ter... Nós temos técnicas específicas para melhorar essa dor, né? Então, nós temos já estudos que mostram que se eu fazer técnicas de relaxamento, e nós temos várias técnicas de relaxamentos musculares, nós promovemos melhora da dor. Então, essa paciente, a longo prazo, ela vai ter uma melhor qualidade de vida. Então, se eu melhoro essa mobilidade do quadril, eu tiro as restrições articulares do quadril, eu melhoro para que essa paciente possa fazer um exercício físico, uma caminhada, que é muito benéfico para a paciente que tem endometriose, né? A paciente precisa ter uma prática de exercício físico. E às vezes ela nem consegue, né? Ela não consegue. Ela não consegue fazer porque ela sente dor, aí ela não caminha, aí ela não faz uma atividade, aí ela aumenta de peso, e aí continua. Ela faz um ciclo, né? Isso. Fica looping ali de dor, de falta de atividade, de aumento de peso. Isso só vai piorando mais os sintomas da doença, né? E o interessante, assim, e eu tenho certeza que a doutora vai concordar comigo, que cada paciente é único. A gente não pode menosprezar a dor do paciente pelo tamanho da endometriose dele, ou dela, né? No caso, a gente não pode taxar essa endometriose aqui. Não, a dor dela importa. Então, eu preciso avaliar ela como única. Eu não posso traçar um tratamento para todas igual. Eu não posso deixar isso para todo mundo, assim, isso é que eu tenho que fazer. Não, tem paciente que não tem uma receita de bolo, não. ou quem dera, é essa receita, então vai para casa e vai ser feliz, Isso, né? isso. E assim, tem paciente que eu não consigo nem chegar nos músculos do assoalho pélvico no início, né? Eu não consigo avaliar eles. Eu preciso avaliar outras musculaturas para chegar, porque a dor é tamanha que ela não consegue passar por uma avaliação na fisioterapia pélvica. Então, assim, o fisioterapeuta ele tem um olhar, o fisioterapeuta especializado nessa área, ele tem um olhar no quadril e na pelve, porém ele estende o horizonte. Nós somos fisioterapeutas, então a gente entende as correlações que o quadril faz com o joelho, que faz com a mandíbula, que faz, enfim, com outras áreas do corpo, tá tudo ligado, né? E aí a gente precisa melhorar a qualidade de vida e a gente consegue dar essa melhora para essas pacientes, assim. E aí, doutor, falando um pouquinho dos sintomas urinários e fecais, principalmente urinários, nós temos estudos também e evidência científica falando de neuromodulação, né? Então, a gente consegue ter essa técnica em fisioterapia pélvica não invasiva. A gente tem a neuromodulação invasiva, enfim, né? Que é implantado ali e tal, mas a gente consegue melhorar o funcionamento de uma bexiga com a neuromodulação não invasiva, né? Ou seja, é uma técnica que a gente vai deixar 2 eletrodos ali no sacro, aqui nessa região aqui do sacro, e aí a gente vai fazer com que esses nervos eles fiquem mais calminhos, para poder fazer com que essa bexiga funcione melhor. E isso não tem preço. Pensou uma mulher ficar indo todas as vezes ao banheiro fazer xixi por uma endometriose, por um sintoma urinário? Não, uma bexiga hiperativa ou até mesmo, né, uma urgência urinária. Então, a fisioterapia trata também. Só esclarecendo, né, para que as pessoas possam entender, a incontinência urinária, que ou a urgência, né, de você ir ao banheiro várias vezes, pode ser um dos sintomas também.
né? E existem outras causas que a gente sabe, bexiga baixa, né? Toda a questão do prolapso, ou mesmo a musculatura da bexiga, que a bexiga tem um músculo chamado detrusor. Então, há uma hipercontratilidade deste músculo e fazendo com que a pessoa toda hora tenha vontade, enche um pouco a bexiga, pá, dá aquela vontade, vai no banheiro. Aí daqui a pouco enche de novo, né? E isso incomoda. Você já imaginou a pessoa toda hora que, né? E através dessa neuromodulação melhora, esse músculo fica bonitinho, quietinho, né? E ele para de toda hora ficar agitadinho ali, contraindo. Isso também para a gente poder esclarecer um pouco. Mas você falou também em algo muito interessante que eu acho que é importante a gente falar aqui, que não é o tamanho da endometriose que vai definir sintomas, tá? Verdade. Então, assim, a gente sabe que a endometriose ela pode ter desde o estágio leve, que é o superficial, que tem 1 ou 2 implantes na pelve, mas isso não causa tantos sintomas, às vezes, né? Até a endometriose profunda, aonde a gente tem implantes na pelve, implantes no intestino, né? Então, só que tem mulheres que têm endometriose profunda e não tem tantos sintomas. É E tem verdade. mulheres que têm endometriose um pouco mais, um grau 2 ou 3, né? Que não é tão grave e que tem sintomas importantes. Então, eu acho que isso é fundamental, né? Cada paciente é uma paciente com seus Isso. sintomas, independente da onde, em que grau ela está. A gente sabe também que, lógico, a endometriose profunda, realmente, muitas vezes, ela encarcera o ovário, as trompas, a paciente, às vezes, não consegue realmente engravidar, porque a trompa está toda obstruída, e tem mulher que não tem sintoma nenhum, né? É verdade. Então, é importante você individualizar o tratamento, né? E aos poucos, com vários manejos, o ginecologista, fisioterapeuta, o nutricionista, até a acupuntura também ela vem para auxiliar no tratamento da endometriose, né? Então, Sim, a gente tem uma gama de cuidados com esta paciente, porque é uma doença inflamatória, né? É uma doença que inflama. Então, inflama o intestino, inflama a pelve. E aí a gente tem que tratar essa paciente de uma forma multiprofissional. verdade. Verdade, doutora. E assim, o olhar de cada profissional vai agregar como um todo essa paciente, né? Então, um nutricionista com uma dieta anti-inflamatória, né? A pessoa que faz acupuntura, né? O fisioterapeuta acupunturista, o médico, né? Aquele que vai lá fazer o diagnóstico por imagem, que precisa estar também especializado para poder identificar os focos, então, da endometriose. Então, são profissionais que estão aptos, né? Que estão prontos para receber essa paciente e promover um melhor tratamento. E a maioria das mulheres, doutora, assim, conversando com as minhas pacientes, por exemplo, que possuem diagnóstico de endometriose, a gente falando dos sintomas, porque assim, a cólica é muito normal, né? É comum, assim, você, tipo, eu estou menstruada, estou com cólica. E aí a maioria das mulheres não tem essa noção de intensidade, muitas das vezes. Eu tô com muita cólica, eu tô tomando remédio, mas minha mãe, as pessoas falam que é normal, né? É normal. É normal você sentir. E a gente tem que entender que nunca é normal uma dor que te incapacita. Nunca é normal uma dor que você toma um remédio e você sente. Não é normal uma dor que você se torce de dor ali, que você não consegue. Não é normal, né? Então você precisa enxergar isso, entender o seu corpo e falar: não, eu preciso ir ao médico, eu preciso procurar saber o que está acontecendo para descartar, né, o tipo de... Às vezes vai ser uma dor mesmo de cólica, tudo bem, mas às vezes vai ter algo por trás dessa dor. E aí a gente precisa traçar esse tratamento. E é importante também, Camila, ressaltar, lógico que aqui a gente não quer apavorar todo mundo. Gente, eu tenho cólica, vou no médico porque eu tenho endometriose. Não é isso, gente.
a questão, olha, eu tenho uma cólica que eu tomo um remédio, não melhora. Eu tenho uma cólica que eu não consigo, quando eu estou menstruada, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer nada, né? Pelo menos vá saber o que está acontecendo, né? Sim. Ah, mas a minha mãe era assim, ela ficava em casa e tal, Pô, e, quer dizer, né, achando que é normal, né? E na verdade nem sempre é desse jeito. Então, quanto mais precoce fazer o diagnóstico, uhum. mais melhora, né? Já que a gente já frisou aqui que, infelizmente, é uma doença que ainda não tem cura. A gente tem tratamentos para fazer com que a mulher tenha uma melhora de qualidade de vida. Eu acho que isso tem que deixar também muito claro para que a gente não tenha, assim, né, falsas esperanças. Às vezes a pessoa, não, um tratamento milagroso tal, e não Fisioterapia. funciona desse jeito, né? A gente sabe que não funciona assim. É. Camila, uma curiosidade, que eu acho que as pessoas que estão aqui assistindo com a gente também pode ter. A mulher que vai fazer uma avaliação com o fisioterapeuta, no caso você, né, uma avaliação pélvica, ela tem que se preparar igual ela vai para o ginecologista? Isso, é uma dúvida que eu sempre recebo e é a primeira coisa que a mulher pergunta quando vai na primeira avaliação. Que eu vou precisar tirar minha calcinha? Né? Enfim, geram uma pergunta assim. E assim, sim, nós precisamos fazer uma avaliação que é diferente da avaliação do médico. E você vai precisar se despir, sim, porque nós precisamos ter acesso a essa região dos músculos do assoalho pélvico aqui, ó. Então, aqui a gente tem o canal vaginal, o canal por onde passa o xixi e o reto. Esse músculo aqui importa para a fisioterapia, a gente precisa avaliar ele, essa musculatura. E para ter o acesso na mulher nessa musculatura, com palpação vaginal, com a palpação, nós conseguimos avaliar a força, a integridade desse músculo, nós conseguimos avaliar se essas inervações estão funcionando legal. A gente tem testes aqui específicos para os nervos que inervam. A gente consegue avaliar se tem distopias, ou seja, se tem bexiga baixa também. A gente consegue dar uma avaliada para ver se isso está em grau avançado ou não. A gente consegue ver a tensão dos músculos. É óbvio que a gente não vai ficar só aqui, a gente vai avaliar o quadril como um todo, o abdômen, mas com certeza aqui é o ponto-chave, né? Então a pessoa vai precisar se despir, às vezes causa um pouquinho de vergonha, mas aí depois ela se acostuma. E a gente tem aparelhos, né? Então a gente tem lá na clínica, no SERP, a gente tem biofeedback eletromiográfico, que é um aparelho fantástico. Ele vai captar a atividade elétrica do músculo. Então, para ver se esse músculo está muito tenso ou se ele está bem relaxadão. Se você consegue ter uma contração legal, se você tem uma força legal, eu falo força da pepeca, né, para as pacientes. Se você tem uma força legal, se você não tem essa força. Como que está a funcionalidade desse músculo, né? Muito além de ficar contraindo e relaxando, pompoarismo. Não é isso. A fisioterapia pélvica vai avaliar como que está a condição dessa musculatura com equipamentos e manual. Eu não largo, né? A avaliação manual, para mim, a avaliação manual é chave fundamental para o fisioterapeuta. E aí a gente vai conseguir traçar aí o diagnóstico fisioterapêutico. E aí a gente faz todo o plano de tratamento. E é bem possível que nas sessões você vai precisar tirar a calcinha também, ficar despida, né? Porque a gente, para ter o acesso, para eu reabilitar esse músculo, eu preciso ter esse acesso direto com o músculo. Importante, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não vou, fica assim, porque o ginecologista, né, assim, a gente tem toda já uma técnica, aquela coisa, e a gente cria essa empatia com a paciente. Eu tenho pacientes aí da vida toda, né? Então, assim, a relação com o ginecologista ela é um pouco mais próxima, né? Aí você fala assim, poxa, mas aí de novo eu vou tirar a roupa, né? Então, mas é importante a gente falar isso e a mulher se sentir também, né, à vontade. Sim, a gente troca, a gente também tem essa relação, acaba tendo, né, de empatia ali, e acaba que é um paciente fidelizado. É aquela coisa, né? Você encontrou ali, então E daí passa o tempo, elas nem ficam com vergonha, elas já vão tirando, já vão.
Essa parte eu não vou comentar, né? Já Mas fica mais... é muito bom, né? Mas é muito bom, assim, a gente... E a gente poder ajudar essas mulheres, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente está chegando já nos nossos 30 minutinhos da nossa live. E aí eu queria deixar agora esses 30 minutos, né? Para a gente ver se alguma pergunta, se alguém quer perguntar, ou a gente pode... Eu não sei se você... alguém tem perguntas que a gente pode responder. Sim. Se você tiver alguma pergunta, você pode estar digitando aí que a gente vai estar respondendo. Eu recebi uma pergunta, né? Mas aí é mais sobre fertilidade, como eu tinha conversado com a doutora. Sim, a pergunta era: eu tenho endometriose, eu vou ter filho? Né? Já pergunta. A E aí, pergunta, né? e você já começou até a falar sobre isso. Depende muito, né? Precisa ser avaliado, né, doutora? Assim, né? Lógico, acho que a primeira pergunta, se a mulher fala, poxa, mas eu tenho isso e será que eu posso engravidar? Depende do grau de acometimento da endometriose, depende se a trompa foi acometida, né? A trompa a gente tem duas, uma de cada lado, então ela é como um tubinho de caneta, né? Então, de um lado do outro hipérvio, né? Quando a gente tira a parte da tinta aí da caneta, fica aquele tubinho, né? E ele tem que estar pérvio para que o espermatozoide vá e o óvulo se encontram ali naquela relação de amor linda deles, né? E haja a fecundação. Então, muitas vezes na endometriose, essa trompa ela está obstruída. Às vezes pode estar parcialmente obstruída, né? Ou totalmente. Isso através de uma avaliação. Existe um exame que é feito que chama, olha o nome, gente, ele é grande, histerosalpingografia, que é um exame onde a gente passa um contraste ali, né? Pela trompa e observa o trajeto, tá? É um exame, não é muito confortável de ser feito, mas para investigação de se a trompa está pérvia ou não, ele é bacana. Isso pode ser uma causa, né? Aí a gente parte, quando a trompa está obstruída, aí a gente parte para a fertilização, né? Para fertilização assistida. Né? E isso o ginecologista vai esclarecer para você a esse respeito. Outra forma de endometriose que também pode acometer, né? Pode acometer a parte de fertilidade da mulher, é quando a gente tem endometrioma, tá? Que é a endometriose no ovário. Mas nós temos dois, né? E normalmente a endometriose acomete na sua maioria, né? De um lado, né? Mas, e também, olha, aí você vai pensar, poxa, eu tenho 40 anos de idade, eu quero ter um filho e o meu ovário está com endometriose. E agora? Né? Então, isso também é avaliado. No nosso último consenso, agora que saiu, né, de 2022, aquelas cirurgias que antes era a primeira escolha para endometrioma, endometriose, já não é mais, justamente porque para as mulheres que desejam engravidar, tem que ser bem avaliado, saber se a cirurgia vai trazer risco ou benefício. Se a mulher é jovem e ela tem 25 anos, pode fazer uma reserva ovariana, né, congelar os óvulos para mais na frente engravidar, isso também é possível. Então, gente, não tem, é como eu falei, não tem uma receita de bolo. Tem que avaliar cada caso. Eu posso engravidar? Depende de qual é o seu caso. E além da questão da gente se preocupar com a trompa, com o ovário, tem que se preocupar com esse útero também, porque ele está inflamado, né? Em cuidar deste útero através de tratamentos que a gente chama de tratamentos alternativos, né? Que vêm antioxidantes, nutrição, fisioterapia, né? Cuidar disso para que a mulher engravide, para que ela prepare o corpo dela para engravidar.
Verdade. né? Então, Doutora, tudo isso tem que ser feito. É. e teve uma pergunta lá em cima, enquanto a senhora falava, perguntaram assim, endometriose tem cura ou a gente só consegue uma promoção de qualidade de vida? Infelizmente, a endometriose ainda não tem cura, né? O que esse todo tratamento multiprofissional é para melhorar a qualidade de vida da paciente. Para que vocês tenham ideia, tem mulheres na menopausa que têm sintomas ainda de endometriose, de dor pélvica. Acreditem. Tem estudos, nós temos estudos publicados, né, de mulheres que mesmo na menopausa ainda têm sintomas de endometriose. Olha só. E aí teve aqui uma fala aqui de uma físio, até que trabalha comigo também, falando de uma amiga dela que tem muito sangramento, né? E que consegue emagrecer, ter filhos. E aí ela relatando o caso dela aqui para nós, né? E casos mais severos, né, de sangramentos, né, enfim, né? Doutora, podia falar um pouquinho mais sobre? Existe acometimentos, né, de pacientes que às vezes acomete o intestino, às vezes a paciente sangra, né, pelo intestino, pelo ânus, a paciente sente dor ao evacuar, né, que são esses casos mais graves, né? E aí a gente precisa tratar o intestino, tratar o sobrepeso, a obesidade piora também a doença, né? A alimentação, né? Toda essa alimentação, gente, industrializada, fast food, né? Piora a endometriose, né? O consumo excessivo de carne vermelha já foi provado também que piora os sintomas de endometriose. Então mas tem que avaliar, né, assim, cada caso e para poder identificar, né? Se tem muito sangramento, por que tem muito sangramento, né? Como é que está esse ciclo? Ela está usando um hormônio para bloquear? Não está usando um hormônio para bloquear a menstruação? Então, isso tem que ser Deu uma travada e voltou. Travou aqui também, não sei. Não sei Então, também. voltou. A Daiane... Coisas de live. Coisa de live, ao vivo. Quando acomete... Aí tem uma pergunta aqui da Daiane. Quando acomete o intestino? Quando acomete o Quando... intestino... Depende da profundidade, Depende, né? da profundidade, né? Assim, da endometriose. Quando, assim, quando acomete o intestino, é que você tem vários pontos além do fora do útero, no ovário e também no intestino, que seriam mais as endometrioses profundas, né? E um sintoma que a paciente tem, ela relata que no período menstrual ela sente dor na região anal, dor para evacuar, e coisa que depois passa aquele período, ela sente uma melhora. Entendi. Então aí tem que levar em consideração E isso aí sim. tem que avaliar, né, qualidade de vida, assim, casos severos, tá? Muitas vezes tem que fazer cirurgias, porque a endometriose, ela vai, como ela é inflamatória, muitas vezes ela vai provocando aderências ali. Por que dá dor, gente? Porque acontece aderências de um órgão para outro, né? O intestino cola no útero, não tem nada a ver o intestino colar no útero. O ovário que cola na trompa, que cola não sei aonde, que cola na parede abdominal, quer dizer, por ser um processo inflamatório. E isso causa dor. Né? Então, depende, né? O acometimento intestinal, ele pode também ser sério, grave, muitas vezes ter até que fazer cirurgias para tentar retirar essas aderências para que a paciente tenha uma melhor qualidade de vida. E assim, doutora, vale a pena também falar que a fisiopélvica também vai tratar acometimentos, pensando em acometimentos fetais, né? Ou
minto, de evacuatórios, né? Evacuatórios. Então, por exemplo, paciente que tem dificuldade de evacuar, às vezes nem está tão acometido o intestino, mas o músculo está tão tenso que ele faz um tipo, puxa o reto ali, o final por onde passa ali as fezes, e aí o músculo prende, e aí ela tem que fazer muita força para evacuar, e fazer força para evacuar não é normal, não é bom. E aí ela faz a força e ela não consegue relaxar essa musculatura. E o fisioterapeuta pélvico também vai tratar essa condição, né? Vai relaxar essa musculatura que está ali, músculos do assoalho pélvico, né? O parte ali que se chama pubo retal, tem um músculo bem específico ali. A gente relaxa e aí melhora esse trânsito ali, melhora, né? Essa evacuação da paciente ali, né? No caso, a melhora dor, enfim. Aí a gente também tem essa linha aí de tratamento e eu sempre pergunto, né? A gente na avaliação, eu não foco só em sintomas urinários ou pensando em dor na relação sexual, mas também nos sintomas evacuatórios, né? Como que tá esse intestino? Tá preso? Precisa fazer força? Dói? Isso tudo leva em consideração também. E eu acho que é importante também, Camila, a paciente se despir do preconceito de não falar. Ai, eu não Sim. quero falar, né? Ai, eu tô com dor, eu tenho vergonha de falar, né? E você sabe que uma coisa curiosa, que às vezes até o ginecologista tem vergonha até de perguntar, tem que perguntar, Sim. você faz cocô? Como é que é? Dói? Às Não vezes. dói? Tá bom? Uhum. Né? Está evacuando bem? Não tá? Então, isso é importante. Porque senão, Sim, se a pessoa não falar, ela não consegue, a gente não consegue ajudá-la, né? Então, sim. tem alguns tabus que a gente precisa quebrar também. Sim, até pensando em relação sexual, né? Então, assim, tem mulheres que sentem vergonha de falar que não sentem dor, que pensam que elas são as únicas no planeta. Meu Deus, todo mundo é feliz nessa área, menos eu sinto dor. E não é normal sentir dor e você precisa falar. E eu não posso tratar isso com uma normalidade. Ah, é normal doer no início e no final fica tudo bem. Não. Não tem que doer. Você precisa sentir as sensações da relação, você precisa ter o orgasmo, você precisa. Se não está tendo, tem alguma coisa e precisa ser tratado. E o fisioterapeuta também vai tratar as disfunções sexuais. E a endometriose causa dor na relação sexual também. Pode causar. Olha, fica um Pode. ciclo. Olha, existe um ciclo que a gente chama de vaginismo, né? Sim. A paciente, ela tem dor, aí ela contrai a vagina, fecha o músculo, aí ela tem dor de novo, porque ela contrai, e aí ela fica nesse Nesse... ciclo, né? Aí quando vai pensar em ter relação, né? Aí eu vou ter dor. Então já Aí ela. começa. E aí ela faz o vaginismo e contrai a vagina. Ela vai ter mais dor, porque e aí ela fica nesse ciclo e isso precisa mudar, né? A gente precisa dar uma qualidade de vida para a paciente. Acho que alguém perguntou aí, eu vi passando, se há uma classificação para endometriose. Sim, né? Nós temos uma classificação que é internacional, né? Ela vai 1, 2, 3, 4, e o que diferencia essa classificação é o número de implantes na pelve, né? Na 1, o paciente tem 1 a 5 implantes na pelve, né? Já na profunda, a paciente tem vários implantes no intestino, na parte posterior do útero, na trompa, no ovário, na parede. Então, essa classificação, ela depende do número de implantes que tem na pelve. Isso. Né? E isso, logicamente, com uma avaliação de imagem, né? A gente começa, eu não sei, eu esclarecendo também, né? Hoje nós temos profissionais ultrassonografistas especialistas em fazer ultrassom pélvica para endometriose, para diagnóstico de endometriose, que não é aquele ultrassom que a gente faz de rotina, Normal. não. Tá? Não é Isso. aquele normal. Existe todo um preparo e treinamento do Para... médico ultrassonografista para observar se tem ou não implante. Então, eu vou fazer ultrassom. Aí faz aquele ultrassom simples, não Tá vai tudo. aparecer nada. E mais um detalhe, gente. Apesar
né? Muitas vezes, você pode ter um ultrassom que não aparece nada, uma ressonância magnética que não aparece nada, mas a paciente tem sintoma. E aí? Então, o fato de não aparecer nas imagens não exclui o diagnóstico de endometriose. Preciso levar em consideração, né, doutora? Tá? Então, assim, a gente tem, e é o que você falou, vamos individualizar e ouvir a paciente, ouvir o que ela fala. É muito importante. Isso, e o que eu vejo na endometriose é que cada paciente tem uma experiência bem diferente, assim, às vezes, e a gente aprende muito com isso. Porque é óbvio, nós temos estudos, os livros, eles vão, né, falar, mas cada paciente tem a sua experiência de dor. Às vezes, uma dor muito forte para mim não vai ser tão forte para outra paciente, e às vezes os sintomas dela começaram de uma maneira diferente, e não quer dizer que não é relevante para a nossa anamnese, né? Para a nossa colheita ali de sintomas. Então, realmente, a gente precisa ouvir. E as mulheres, elas precisam se despir mesmo, assim, no sentido de não ter vergonha, falar o que sente, sabe? Perceber o corpo. Eu sempre falo para os pacientes, vocês precisam se conhecer, o funcionamento do corpo de vocês. Não é se conhecer, sabe, de besteira, não. É algo assim, de você entender como que funciona o seu ciclo menstrual, o que que eu sinto, ai, como que eu tô urinando, ai, minha evacuando. Às vezes é tão rotineiro, é tão automático, você não para e pensa, olha, como que tá me incomodando. Então você precisa levar tudo em consideração, né? Tudo que você está passando. E aí isso é importante para nós, profissionais, ouvir, né? Saber ouvir e entender que nem cada paciente é única e cada uma vai ter sua experiência com a endometriose. E uma coisa legal, sabe, Camila, que eu estou instituindo agora na minha prática, você tem um questionário de qualidade de vida, né, que a Sim, gente tem, e através deste questionário de qualidade de vida, a paciente ela vai respondendo, né? sim. E ela responde a primeira vez, e aí ela fala dali o como ela se sente, o quanto essa doença afeta a vida dela. E aí, conforme ela vai fazendo o tratamento, ela responde de novo. Né? Sim. E isso é legal, porque ela vai vendo, olha, então tá dando certo esse tratamento. Não, esse aqui não tá dando certo. Olha, de repente, falou, doutora, tudo bem, a senhora falou um monte de coisa, foi lindo, mas não funcionou para mim. Então aí você tem que rever e tentar né, uma outra técnica para poder ajudar essa paciente. Então, isso também é importante. É o que a gente chama, né, do autogerenciamento da paciente. Sim, e isso faz muita diferença, né? Porque o profissional ele sempre vai estar atento que não é toda conduta que vai dar certo para toda paciente. E tudo bem, você precisa entender que, opa, não que você errou no sentido, não, eu não. Não, é que você precisa traçar outro caminho. E que essa paciente vai ser mais feliz e vai ter qualidade de vida nesse caminho. A fisioterapia é assim. Nós precisamos fazer reavaliações. Eu preciso ter esse feedback. E eu tô tendo mais contato com a paciente do que a doutora, né? Porque elas fazem sessões semanais comigo. Então, 3 vezes. Às vezes, pacientes fazem 5 vezes na semana porque tá com muita dor. E eu sempre tenho que estar perguntando o seu nível de dor. A gente tem uma escala na loja atual da dor. A gente tem escalas que vão mensurar a qualidade de vida. A gente tem escalas que vão mensurar disfunções sexuais. Eu preciso introduzir isso na minha prática clínica para poder, então, mostrar para a paciente, que às vezes ela até esquece. Olha, eu tinha isso e agora eu não tenho mais. Então, olha só, né? Como que eu evoluí? E se caso a gente estiver fazendo uma conduta que não está dando muito certo para essa paciente, a gente muda o caminho. Rever o planejamento junto com ela, que isso é muito importante, a participação, né? Porque também você não pode colocar um monte de coisa mirabolante, a paciente não vai fazer. Ela vai falar, não fiz não. Não faz sentido. Tem que fazer sentido para ela. Tem que fazer sentido, é verdade. Tem que fazer ela sentido. Tem que aderir o tratamento, ela é a principal, ela participa, né? A gente precisa muito que ela adere o tratamento, que seja bom para ela, que seja prazeroso também. Ela está gostando de fazer esse tratamento e para que ela possa também ter respostas positivas, né?
Verdade, verdade. Muito bom, né? Eu acho que espero que esse bate-papo nosso, né, possa ajudar muitas mulheres, né, Sim, sim, para esclarecer, para elas, poxa vida, olha, então quer dizer que eu tenho ali uma luz ali no fim do túnel, né, sim. para o tratamento, para a melhora, né, de uma doença tão séria. Eu não sei Sim. se tem mais perguntas, Camila. Pelo Não que eu sei. vi aqui, não, não tem não, mas eu também queria só falar para finalizar que tem pacientes que têm a dor pélvica ou tem algum problema ali, uma disfunção ali nos músculos ou até mesmo sintomas de incontinência, né, urinária, e não tem endometriose. E é interessante você saber também que a fisioterapia ela vai te auxiliar nisso. Nós vamos avaliar para ver o que está acontecendo. Às vezes é uma endometriose que não apareceu no sintoma, nas imagens ali, porém às vezes não é endometriose, às vezes é um músculo tensionado, às vezes é uma fraqueza de assoalho pélvico, às vezes são músculos que estão ali tensionados na região do quadril. Então, preciso avaliar a paciente e junto com o médico a gente vai trocando e traçando o melhor tratamento para esse paciente. Muito bom, Camila. A gente está chegando no final da nossa live, né? Eu espero assim que a gente possa ter contribuído, né, para o esclarecimento com as pessoas. Te agradecer muito pela sua disponibilidade, né, de Eu estar que aqui com agradeço. a gente e falar para os pacientes, olha, se conheçam, Sim, né? Leiam a respeito, estudem, né? pergunte ao seu ginecologista, né? Procure ver as possibilidades de tratamento, sugira, fala assim, olha, doutor, eu assisti lá, né? E acho que, será que eu posso fazer uma fisioterapia? Será que isso? Então, é muito bom. Acho que é muito importante, né? Gostaria de agradecer a participação de todos que estiveram aqui com a gente nesse momento, né? Falar para vocês que esse é um começo de um projeto nosso de acolhimento ao paciente, né? Que eu acho Sim, que é muito importante. Você vai voltar, Camila, a conversar com a gente de com certeza. novo, né? Que a gente vai falar de outras coisas, de Sim, parto também, que a sim. fisioterapia Questão, ajuda bastante, né? E falar para vocês que logo, logo a gente tem outro encontro e sim, que a gente vai postando aí sempre algo a respeito. E se vocês sim. tiverem dúvidas, Pode vocês mandar. também podem mandar mensagem que a gente responde. Tá bom? Tá. Obrigada, doutor. Gente, ó, Mesmo. Obrigada, gente, por ter aí acompanhado. Ficou o pessoal aí até o final. Obrigada. Espero que vocês mandem essa live para as mulheres, para a gente difundir essas informações, sabe? Falar mesmo de endometriose. A gente precisa falar de endometriose e a gente precisa conscientizar essas mulheres, né? Então, muito obrigada. Obrigada mesmo. que bom. Agradeço a todos, todos tenham uma boa noite e até breve, gente. Um abraço. Tchau, beijo. Tchau, Beijo. doutor. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.